Sábado de sol, aluguei um caminhão, um vovozão pra levar a galera lá pro Engenhão. Cheguei lá bem rapidinho, só pra ver Tiquinho. E eu, infeliz, não fez gol não. Sobrou pra Cássio do Queixão. 11 horas não, o jogo começa daqui a pouco, sabadão. Sábado é dia de feira, sábado é dia de festa, sábado é dia de trabalho, de descanso, sábado é dia do Campeonato Brasileiro. E aliás, tá uma pouca vergonha a arbitragem no Brasileirão, que fizeram com o Cruzeiro, passaram a mão no Cruzeiro, hein? Passaram a mão no Cruzeiro no outro jogo, meu amigo, contra o Corinthians. O que é que tá acontecendo? Contra o São Paulo, não sei, foi contra o Corinthians, né, Cruzeiro? Então, hoje em dia tá uma baixaria esse negócio de arbitragem. O campeonato tá tenso, não tem mais um árbitro que você olhe pra ele e diga: esse cara aí, com esse cara dá certo. Não, por quê? Porque o VAR chegou pra bagunçar tudo. O cara tá lá com o seu critério, com a sua forma de fazer o seu trabalho. E aí do outro lado tem um cara que tá com as imagens. Ou seja, eu toco nas costas de alguém, aquele toque lá não foi capaz de fazer nada, o cidadão se projeta, o cidadão vai pra frente, o jogador faz aquela simulação toda, e aí, pela imagem até parece ser, mas de fato não foi. Então é isso que está acontecendo no futebol brasileiro, uma grande baixaria, esculhambação e uma forma legalizada de se ludibriar, de se roubar. Tá me lembrando outras coisas aqui no nosso país, né? Amigo, é a ditadura da justiça no futebol também, né? 11h59, quem apita hoje é o Wilton Pereira Sampaio, né? Era o melhorzinho até um tempo, mas hoje em dia não tem mais ninguém você confiar na arbitragem, porque o VAR chega quando você tá indo bem dentro de campo, o VAR chega para atrapalhar, e aí tá essa bagunça, né? Essa bagunça total, ou seja, quem é prejudicado hoje reclama, chora, esperneia para no jogo seguinte ele ser beneficiado, e assim vai. Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio, FIFA Goiás, assistentes Bruno Bosquilha e Leone Carvalho Rocha, quarto árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade. O Cruzeiro deve jogar com o futebol, vamos para a provável escalação do Cruzeiro. A provável escalação do Cruzeiro, um time que está em ascensão, contratou e tá bem, hein? Tá melhorando, tá subindo o elevador. Cássio, William, João Marcelo, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique ou Álvaro Barreal. Matheus Pereira, Lautaro Dias e Caio Jorge é o provável time do Fernando Seabra. E com relação ao Botafogo, que vem de um empate aí em 2-2 com a equipe do São Paulo, fora de casa. O Botafogo que precisa da vitória para não ser alcançado na liderança do campeonato. Provável: o Botafogo tem um bom goleiro, John, Damian Soares ou Mateu Ponte, Bastos ou Lucas Halter, Barbosa e Massal, Gregory ou Alan, Danilo Barbosa, Luiz Henrique e Tietê, Savarino e Tiquinho Soares. O técnico é o Arthur Jorge. Um time bem mais seguro, um time mais coeso do que o do ano passado. O do ano passado fez um primeiro turno sensacional, com o outro português e o Grisalho, né? O outro português, Grisalho, e acabou se perdendo depois da saída dele. Fez um campeonato primeiro turno estupendo, depois entrou na euforia do já ganhou, começou do já ganhou, foi pro já perdeu e não se encontrou mais. Por um triz não ficou até fora da Libertadores, quando teve que ir para a pré-Libertadores, passar pelo Bragantino. E hoje está aí nas oitavas de final e vai pegar o Palmeiras, hein? Olha aí, meus amigos, imagens recuperadas. Tiquinho Soares vai pro jogo, vem de gol, fez gol de pênalti contra o São Paulo. Tiquinho Soares, que é o grande nome do Botafogo, batendo bola. Imagens recuperadas do Nilton Santos, o Engenhão. O técnico do Botafogo é o Arthur Jorge e Luiz Castro, o português lá, o outro português no ano passado, né? Então, meus amigos, Cruzeiro e Botafogo. Botafogo e Cruzeiro tem tudo para ser um grande jogo, porque as duas equipes estão num bom momento no campeonato. Agora, a diferença que faz é você ir como visitante e jogar de uma forma que não seja tão acovardada. Se você propõe um jogo, se você vai para cima, e tá faltando isso. Eu tô sentindo falta disso no Campeonato Brasileiro. As equipes vão acovardadas para jogar fora. Veja o caso do Palmeiras, que em casa é tão imbatível, com exceção de algumas derrotas que teve no início, né? Jogando até fora do Allianz Parque.
mas quando chega fora de São Paulo é uma equipe até comum às vezes, que perdeu para o Fluminense e tal. E enfim, eu tô sentindo falta disso. Somente o Botafogo consegue até se impor um pouco mais jogando fora de casa. Mas vamos ver se o Cruzeiro vai ter coragem de ir para cima. Se o Cruzeiro vai respeitar tanto o Botafogo e acabar tomando sufoco, toma sufoco, leva um gol, vai para cima, aí empata, recua de novo, toma sufoco, vai para cima. É um futebol muito previsível o brasileiro neste momento. Então, quem tiver um pouco mais de coragem vai obter resultados diferenciados. Então eu conto com você. Quem não comentou ainda, vai comentando, deixa aí o seu like e comenta com a gente quem ganha esse jogo hoje, na tua opinião, teu palpite para essa grande partida do Campeonato Brasileiro. Eu tô com saudade de ver um grande jogo, né? A gente não vê grandes jogos no Brasileirão. É difícil a gente ver um confronto daquele equilibrado, sabe? Aquele jogo lá e cá. Teve São Paulo e Botafogo, foi um pouco disso, né? Mas vamos ver hoje. Botafogo e Cruzeiro é o grande jogo da rodada 20ª do Campeonato Brasileiro. Segundo turno que já começou, hein? Então, forte abraço a todo mundo. Se liga aí e estamos juntos nessa nossa transmissão. Sábado de sol, aluguei um caminhão vovozão pra levar a galera lá pro Engenhão. Cheguei lá bem rapidinho, só pra ver Tiquinho. E eu, infeliz, não fez gol não. Sobrou pra Cássio do Queixão. 11 horas não, o jogo começa daqui a pouco. Sabadão, sábado é dia de feira, sábado é dia de festa, sábado é dia de trabalho, de descanso, sábado é dia do Campeonato Brasileiro. E aliás, tá uma pouca vergonha a arbitragem no Brasileirão. Que fizeram com o Cruzeiro, passaram a mão no Cruzeiro, hein? Passaram a mão no Cruzeiro no outro jogo, meu amigo, contra o Corinthians. O que é que tá acontecendo? Contra o São Paulo, não sei, foi contra o Corinthians, né, Cruzeiro? Então, hoje em dia tá uma baixaria esse negócio de arbitragem. O campeonato tá tenso, não tem mais um árbitro que você olhe pra ele e diga: esse cara aí, com esse cara dá certo. Não, por quê? Porque o VAR chegou pra bagunçar tudo. O cara tá lá com o seu critério, com a sua forma de fazer o seu trabalho, e aí do outro lado tem um cara que tá com as imagens. Ou seja, eu toco nas costas de alguém, aquele toque lá não foi capaz de fazer nada, o cidadão se projeta, o cidadão vai pra frente, o jogador faz aquela simulação toda, e aí pela imagem até parece ser, mas de fato não foi. Então é isso que está acontecendo no futebol brasileiro, uma grande baixaria, esculhambação e uma forma legalizada de se ludibriar, de se roubar. Tá me lembrando outras coisas aqui no nosso país, né? Amigo, é a ditadura da justiça no futebol também, né? 11h59, quem apita hoje é o Wilton Pereira Sampaio, né? Era o melhorzinho até um tempo, mas hoje em dia não tem mais em quem você confiar na arbitragem, porque o VAR chega quando você tá indo bem dentro de campo, o VAR chega para atrapalhar, e aí tá essa bagunça, né? Essa bagunça total, ou seja, quem é prejudicado hoje reclama, chora, esperneia para no jogo seguinte ele ser beneficiado, e assim vai. Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio, FIFA Goiás, assistentes Bruno Bosquilha e Leone Carvalho Rocha, quarto árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade. O Cruzeiro deve jogar com o futebol. Vamos para a provável escalação do Cruzeiro. A provável escalação do Cruzeiro, um time que está em ascensão, contratou e tá bem, hein? Tá melhorando, tá subindo o elevador. Cássio, William, João Marcelo, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique ou Álvaro Barreal, Matheus Pereira, Lautaro Dias e Caio Jorge é o provável time do Fernando Seabra. E com relação ao Botafogo, que vem de um empate aí em 2-2 com a equipe do São Paulo fora de casa, o Botafogo que precisa da vitória para não ser alcançado na liderança do campeonato. Provável: Botafogo tem um bom goleiro, John, Damian Soares ou Mateu Ponte, Bastos ou Lucas Halter, Barbosa e Massal, Gregory ou Alan, Danilo Barbosa, Luiz Henrique e Tietê, Savarino e Tiquinho Soares. O técnico é o Arthur Jorge. Um time bem mais seguro, um time mais coeso do que o do ano passado. O do ano passado fez um primeiro turno sensacional, com o outro português e o Grisalho, né? O outro português, Grisalho, e acabou se perdendo depois da saída dele. Fez um campeonato primeiro turno
estupendo. Depois entrou na euforia do já ganhou. Começou do já ganhou, foi pro já perdeu. E não se encontrou mais. Por um triz não ficou até fora da Libertadores, quando teve que ir para a pré-Libertadores, passar pelo Bragantino. E hoje está aí nas oitavas de final e vai pegar o Palmeiras, hein? Olha aí, meus amigos, imagens recuperadas. Tiquinho Soares vai pro jogo, vem de gol. Fez gol de pênalti contra o São Paulo. Tiquinho Soares, que é o grande nome do Botafogo, batendo bola. Imagens recuperadas do Nilton Santos, o Engenhão. O técnico do Botafogo é o Arthur Jorge e Luiz Castro, o português lá, o outro português no ano passado, né? Então, meus amigos, Cruzeiro e Botafogo. Botafogo e Cruzeiro tem tudo para ser um grande jogo, porque as duas equipes estão num bom momento no campeonato. Agora, a diferença que faz é você ir como visitante e jogar de uma forma que não seja tão acovardada. Se você propõe um jogo, se você vai para cima, e tá faltando isso. Eu tô sentindo falta disso no Campeonato Brasileiro. As equipes vão acovardadas para jogar fora. Veja o caso do Palmeiras, que em casa é tão imbatível, com exceção de algumas derrotas que teve no início, né? Jogando até fora do Allianz Parque. Mas quando chega fora do São Paulo, é uma equipe até comum às vezes, que perdeu para o Fluminense e tal. E enfim, eu tô sentindo falta disso. Somente o Botafogo consegue até se impor um pouco mais jogando fora de casa. Mas vamos ver se o Cruzeiro vai ter coragem de ir para cima. Se o Cruzeiro vai respeitar tanto o Botafogo e acabar tomando sufoco. Toma sufoco, leva um gol, vai para cima. Aí empata, recua de novo, toma sufoco, vai para cima. É um futebol muito previsível o brasileiro neste momento. Então, quem tiver um pouco mais de coragem vai obter resultados diferenciados. Então eu conto com você. Quem não comentou ainda, vai comentando, deixa aí o seu like e comenta com a gente quem ganha esse jogo hoje, na tua opinião, teu palpite para essa grande partida do Campeonato Brasileiro. Eu tô com saudade de ver um grande jogo, né? A gente não vê grandes jogos no Brasileirão. É difícil a gente ver um confronto daquele equilibrado, sabe? Aquele jogo lá e cá. Teve São Paulo e Botafogo, foi um pouco disso, né? Mas vamos ver hoje. Botafogo e Cruzeiro é o grande jogo da rodada 20ª do Campeonato Brasileiro, segundo turno que já começou, hein? Então, forte abraço a todo mundo, se liga aí e estamos juntos nessa nossa transmissão. Sábado de sol, aluguei um caminhão vovozão pra levar a galera lá pro Engenhão. Cheguei lá bem rapidinho, só pra ver Tiquinho. E eu, infeliz, não fez gol não. Sobrou pra Cássio do Queixão. 11 horas não, o jogo começa daqui a pouco, sabadão. Sábado é dia de feira, sábado é dia de festa, sábado é dia de trabalho, de descanso, sábado é dia do Campeonato Brasileiro. E aliás, tá uma pouca vergonha a arbitragem no Brasileirão, que fizeram com o Cruzeiro, passaram a mão no Cruzeiro, hein? Passaram a mão no Cruzeiro no outro jogo, meu amigo, contra o Corinthians. O que é que tá acontecendo? Contra o São Paulo, não sei, foi contra o Corinthians, né, Cruzeiro? Então, hoje em dia tá uma baixaria esse negócio de arbitragem. O campeonato tá tenso, não tem mais um árbitro que você olhe pra ele e diga: esse cara aí, com esse cara dá certo. Não, por quê? Porque o VAR chegou pra bagunçar tudo. O cara tá lá com o seu critério, com a sua forma de fazer o seu trabalho. E aí do outro lado tem um cara que tá com as imagens. Ou seja, eu toco nas costas de alguém, aquele toque lá não foi capaz de fazer nada, o cidadão se projeta, o cidadão vai pra frente, o jogador faz aquela simulação toda, e aí pela imagem até parece ser, mas de fato não foi. Então é isso que está acontecendo no futebol brasileiro, uma grande baixaria, esculhambação e uma forma legalizada de se ludibriar, de se roubar. Tá me lembrando outras coisas aqui no nosso país, né? Amigo, é a ditadura da justiça no futebol também, né? 11h59, quem apita hoje é o Wilton Pereira Sampaio, né? Era o melhorzinho até um tempo, mas hoje em dia não tem mais em quem você confiar na arbitragem, porque o VAR chega quando você tá indo bem dentro de campo, o VAR chega para atrapalhar, e aí tá essa bagunça, né? Essa bagunça total, ou seja, quem é prejudicado hoje reclama, chora, esperneia para no jogo seguinte ele ser beneficiado, e assim vai. Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio, FIFA Goiás, assistentes Bruno Bosquilha e Leone Carvalho Rocha, quarto árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade. O Cruzeiro deve jogar com o futebol, vamos para a provável escalação do Cruzeiro. A provável escalação do Cruzeiro
Um time que tá aí em ascensão, contratou e tá bem, hein? Tá melhorando, tá subindo. Tá subindo o elevador. Cássio, William, João Marcelo, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique ou Álvaro Barreal. Matheus Pereira, Lautaro Dias e Caio Jorge é o provável time do Fernando Seabra. E com relação ao Botafogo, que vem de um empate aí em 2-2 com a equipe do São Paulo, fora de casa. O Botafogo que precisa da vitória para não ser alcançado na liderança do campeonato. Provável o Botafogo tem um bom goleiro John, Damian Soares ou Mateu Ponte, Bastos ou Lucas Halter, Barbosa e Massal, Gregory ou Alan, Danilo Barbosa, Luiz Henrique e Tietê, Savarino e Tiquinho Soares. O técnico é o Arthur Jorge. Um time bem mais seguro, um time mais coeso do que o do ano passado. O do ano passado fez um primeiro turno sensacional, com o outro português e o Grisalho, né? O outro português Grisalho, e acabou se perdendo depois da saída dele. Fez um campeonato primeiro turno estupendo, depois entrou na euforia do já ganhou, começou do já ganhou, foi pro já perdeu e não se encontrou mais. Por um triz não ficou até fora da Libertadores, quando teve que ir para a pré-Libertadores, passar pelo Bragantino. E hoje está aí nas oitavas de final e vai pegar o Palmeiras, hein? Olha aí, meus amigos, imagens recuperadas. Tiquinho Soares vai pro jogo, vem de gol, fez gol de pênalti contra o São Paulo. Tiquinho Soares, que é o grande nome do Botafogo, batendo bola. Imagens recuperadas do Nilton Santos, o Engenhão. O técnico do Botafogo é o Arthur Jorge e Luiz Castro, o português lá, o outro português no ano passado, né? Então, meus amigos, Cruzeiro e Botafogo. Botafogo e Cruzeiro tem tudo para ser um grande jogo, porque as duas equipes estão num bom momento no campeonato. Agora, a diferença que faz é você ir como visitante e jogar de uma forma que não seja tão acovardada. Se você propõe um jogo, se você vai para cima, e tá faltando isso. Eu tô sentindo falta disso no Campeonato Brasileiro. As equipes vão acovardadas para jogar fora. Veja o caso do Palmeiras, que em casa é tão imbatível, com exceção de algumas derrotas que teve no início, né? Jogando até fora do Allianz Parque, mas quando chega fora de São Paulo é uma equipe até comum às vezes, que perdeu para o Fluminense e tal. E enfim, eu tô sentindo falta disso. Somente o Botafogo consegue até se impor um pouco mais jogando fora de casa, mas vamos ver se o Cruzeiro vai ter coragem de ir para cima. Se o Cruzeiro vai respeitar tanto o Botafogo e acabar tomando sufoco. Toma sufoco, leva um gol, vai pra cima, aí empata, recua de novo, toma sufoco, vai pra cima. É um futebol muito previsível o brasileiro neste momento. Então, quem tiver um pouco mais de coragem vai obter resultados diferenciados. Então, eu conto com você. Quem não comentou ainda, vai comentando, deixa aí o seu like e comenta com a gente quem ganha esse jogo hoje, na tua opinião, teu palpite para essa grande partida do Campeonato Brasileiro. Eu tô com saudade de ver um grande jogo, né? A gente não vê grandes jogos no Brasileirão. É difícil a gente ver um confronto daquele equilibrado, sabe? Aquele jogo lá e cá. Teve São Paulo e Botafogo, foi um pouco disso, né? Mas vamos ver hoje. Botafogo e Cruzeiro é o grande jogo da rodada 20ª do Campeonato Brasileiro. Segundo turno que já começou, hein? Então, forte abraço a todo mundo. Se liga aí e estamos juntos nessa nossa transmissão. Sábado de sol, aluguei um caminhão vovozão pra levar a galera lá pro Engenhão. Cheguei lá bem rapidinho, só pra ver Tiquinho. E eu, infeliz, não fez gol não. Sobrou pra Cássio do Queixão. 11 horas não, o jogo começa daqui a pouco, sabadão. Sábado é dia de feira, sábado é dia de festa, sábado é dia de trabalho, de descanso, sábado é dia do Campeonato Brasileiro. E aliás, tá uma pouca vergonha a arbitragem no Brasileirão, que fizeram com o Cruzeiro, passaram a mão no Zeiro, hein? Passaram a mão no Cruzeiro no outro jogo, meu amigo, contra o Corinthians. O que é que tá acontecendo? Contra o São Paulo, não sei, foi contra o Corinthians, né, Cruzeiro? Então, hoje em dia tá uma baixaria esse negócio de arbitragem. O campeonato tá tenso, não tem mais um árbitro que você olhe pra ele e diga: esse cara aí, com esse cara dá certo. Não, por quê? Porque o VAR chegou pra bagunçar tudo. O cara tá lá com o seu critério, com a sua forma de fazer o seu trabalho, e aí do outro lado tem um cara que tá com as imagens. Ou seja, eu toco nas costas de alguém, aquele toque lá não foi capaz de fazer nada, o cidadão se projeta
O cidadão vai pra frente, o jogador faz aquela simulação toda, e aí, pela imagem até parece ser, mas de fato não foi. Então é isso que está acontecendo no futebol brasileiro, uma grande baixaria, esculhambação e uma forma legalizada de se ludibriar, de se roubar. Tá me lembrando outras coisas aqui no nosso país, né? Amigo, é a ditadura da justiça no futebol também, né? 11h59, quem apita hoje é o Wilton Pereira Sampaio, né? Era o melhorzinho até um tempo, mas hoje em dia não tem mais ninguém você confiar na arbitragem, porque o VAR chega quando você tá indo bem dentro de campo, o VAR chega para atrapalhar, e aí tá essa bagunça, né? Essa bagunça total, ou seja, quem é prejudicado hoje reclama, chora, esperneia para no jogo seguinte ele ser beneficiado, e assim vai. Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio, FIFA Goiás. Assistentes: Bruno Bosquilha e Leone Carvalho Rocha. Quarto árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade. O Cruzeiro deve jogar com o futebol. Vamos para a provável escalação do Cruzeiro. A provável escalação do Cruzeiro, um time que está em ascensão, contratou e tá bem, hein? Tá melhorando, tá subindo o elevador. Cássio, William, João Marcelo, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique ou Álvaro Barreal. Matheus Pereira, Lautaro Dias e Caio Jorge é o provável time do Fernando Seabra. E com relação ao Botafogo, que vem de um empate aí em 2-2 com a equipe do São Paulo, fora de casa. O Botafogo que precisa da vitória para não ser alcançado na liderança do campeonato. Provável: o Botafogo tem um bom goleiro, John, Damian Soares ou Mateu Ponte, Bastos ou Lucas Halter, Barbosa e Massal, Gregory ou Alan, Danilo Barbosa, Luiz Henrique e Tietê, Savarino e Tiquinho Soares. O técnico é o Arthur Jorge. Um time bem mais seguro, um time mais coeso do que o do ano passado. O do ano passado fez um primeiro turno sensacional, com o outro português e o Grisalho, né? O outro português, Grisalho, e acabou se perdendo depois da saída dele. Fez um campeonato primeiro turno estupendo, depois entrou na euforia do já ganhou, começou do já ganhou, foi pro já perdeu e não se encontrou mais. Por um triz não ficou até fora da Libertadores, quando teve que ir para a pré-Libertadores, passar pelo Bragantino. E hoje está aí nas oitavas de final e vai pegar o Palmeiras, hein? Olha aí, meus amigos, imagens recuperadas. Tiquinho Soares vai pro jogo, vem de gol, fez gol de pênalti contra o São Paulo. Tiquinho Soares, que é o grande nome do Botafogo, batendo bola. Imagens recuperadas do Nilton Santos, o Engenhão. O técnico do Botafogo é o Arthur Jorge e Luiz Castro, o português lá, o outro português no ano passado, né? Então, meus amigos, Cruzeiro e Botafogo. Botafogo e Cruzeiro tem tudo para ser um grande jogo, porque as duas equipes estão num bom momento no campeonato. Agora, a diferença que faz é você ir como visitante e jogar de uma forma que não seja tão acovardada. Se você propõe um jogo, se você vai para cima, e tá faltando isso. Eu tô sentindo falta disso no Campeonato Brasileiro. As equipes vão acovardadas para jogar fora. Veja o caso do Palmeiras, que em casa é tão imbatível, com exceção de algumas derrotas que teve no início, né? Jogando até fora do Allianz Parque, mas quando chega fora do São Paulo é uma equipe até comum às vezes, que perdeu para o Fluminense e tal. E enfim, eu estou sentindo falta disso. Somente o Botafogo consegue até se impor um pouco mais jogando fora de casa, mas vamos ver se o Cruzeiro vai ter coragem de ir para cima. Se o Cruzeiro vai respeitar tanto o Botafogo e acabar tomando sufoco, toma sufoco, leva um gol, vai pra cima, aí empata, recua de novo, toma sufoco, vai pra cima. É um futebol muito previsível o brasileiro neste momento. Então, quem tiver um pouco mais de coragem vai obter resultados diferenciados. Então, eu conto com você. Quem não comentou ainda, vai comentando, deixa aí o seu like e comenta com a gente quem ganha esse jogo hoje, na tua opinião, teu palpite para essa grande partida do Campeonato Brasileiro. Eu tô com saudade de ver um grande jogo, né? A gente não vê grandes jogos no Brasileirão. É difícil a gente ver um confronto daquele equilibrado, sabe? Aquele jogo lá e cá. Teve São Paulo e Botafogo, foi um pouco disso, né? Mas vamos ver hoje. Botafogo e Cruzeiro é o grande jogo da rodada 20ª do Campeonato Brasileiro. Segundo turno que já começou, hein? Então, forte abraço a todo mundo. Se liga aí e estamos juntos nessa nossa transmissão. Sábado de sol,
Aluguei um caminhão vovozão pra levar a galera lá pro Engenhão. Cheguei lá bem rapidinho, só pra ver Tiquinho. E eu, infeliz, não fez gol não. Sobrou pra Cássio do Queixão. 11 horas não, o jogo começa daqui a pouco, sabadão. Sábado é dia de feira, sábado é dia de festa, sábado é dia de trabalho, de descanso, sábado é dia do Campeonato Brasileiro. E aliás, tá uma pouca vergonha a arbitragem no Brasileirão, que fizeram com o Cruzeiro, passaram a mão no Cruzeiro, hein? Passaram a mão no Cruzeiro no outro jogo, meu amigo, contra o Corinthians. O que é que tá acontecendo? Contra o São Paulo, não sei, foi contra o Corinthians, né, Cruzeiro? Então, hoje em dia tá uma baixaria esse negócio de arbitragem. O campeonato tá tenso, não tem mais um árbitro que você olhe pra ele e diga: esse cara aí, com esse cara dá certo. Não, por quê? Porque o VAR chegou pra bagunçar tudo. O cara tá lá com o seu critério, com a sua forma de fazer o seu trabalho. E aí do outro lado tem um cara que tá com as imagens. Ou seja, eu toco nas costas de alguém, aquele toque lá não foi capaz de fazer nada, o cidadão se projeta, o cidadão vai pra frente, o jogador faz aquela simulação toda, e aí, pela imagem até parece ser, mas de fato não foi. Então é isso que está acontecendo no futebol brasileiro, uma grande baixaria, esculhambação e uma forma legalizada de se ludibriar, de se roubar. Tá me lembrando outras coisas aqui no nosso país, né? Amigo, é a ditadura da justiça no futebol também, né? 11h59, quem apita hoje é o Wilton Pereira Sampaio, né? Era o melhorzinho até um tempo, mas hoje em dia não tem mais em quem você confiar na arbitragem, porque o VAR chega quando você tá indo bem dentro de campo, o VAR chega para atrapalhar, e aí tá essa bagunça, né? Essa bagunça total, ou seja, quem é prejudicado hoje reclama, chora, esperneia para no jogo seguinte ele ser beneficiado, e assim vai. Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio, FIFA Goiás, assistentes Bruno Bosquilha e Leone Carvalho Rocha, quarto árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade. O Cruzeiro deve jogar com o futebol, vamos para a provável escalação do Cruzeiro. A provável escalação do Cruzeiro, um time que está em ascensão, contratou e tá bem, hein? Tá melhorando, tá subindo o elevador. Cássio, William, João Marcelo, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique ou Álvaro Barreal. Matheus Pereira, Lautaro Dias e Caio Jorge é o provável time do Fernando Seabra. E com relação ao Botafogo, que vem de um empate aí em 2-2 com a equipe do São Paulo, fora de casa, o Botafogo que precisa da vitória para não ser alcançado na liderança do campeonato. Provável: o Botafogo tem um bom goleiro, John, Damian Soares ou Mateu Ponte, Bastos ou Lucas Halter, Barbosa e Massal, Gregory ou Alan, Danilo, Barbosa, Luiz Henrique e Tietê, Savarino e Tiquinho Soares. O técnico é o Arthur Jorge. Um time bem mais seguro, um time mais coeso do que o do ano passado. O do ano passado fez um primeiro turno sensacional, com o outro português e o Grisalho, né? O outro português, Grisalho, e acabou se perdendo depois da saída dele. Fez um campeonato primeiro turno estupendo, depois entrou na euforia do já ganhou, começou do já ganhou, foi pro já perdeu e não se encontrou mais. Por um triz não ficou até fora da Libertadores, quando teve que ir para a pré-Libertadores, passar pelo Bragantino. E hoje está aí nas oitavas de final e vai pegar o Palmeiras, hein? Olha aí, meus amigos, imagens recuperadas. Tiquinho Soares vai para o jogo, vem de gol, fez gol de pênalti contra o São Paulo. Tiquinho Soares, que é o grande nome do Botafogo, batendo bola. Imagens recuperadas do Nilton Santos, o Engenhão. O técnico do Botafogo é o Arthur Jorge. Luiz Castro, o português lá, o outro português no ano passado, né? Então, meus amigos, Cruzeiro e Botafogo. Botafogo e Cruzeiro tem tudo para ser um grande jogo, porque as duas equipes estão num bom momento no campeonato. Agora, a diferença que faz é você ir como visitante e jogar de uma forma que não seja tão acovardada. Se você propõe um jogo, se você vai para cima, e tá faltando isso. Eu tô sentindo falta disso no Campeonato Brasileiro. As equipes vão acovardadas para jogar fora. Veja o caso do Palmeiras, que em casa é tão imbatível, com exceção de algumas derrotas que teve no início, né? Jogando até fora do Allianz Parque, mas quando chega fora do São Paulo é uma equipe até comum às vezes,
que perdeu para o Fluminense e tal. E enfim, eu tô sentindo falta disso. Somente o Botafogo consegue até se impor um pouco mais jogando fora de casa. Mas vamos ver se o Cruzeiro vai ter coragem de ir para cima. Se o Cruzeiro vai respeitar tanto o Botafogo e acabar tomando sufoco, toma sufoco, leva um gol, vai para cima, aí empata, recua de novo, toma sufoco, vai para cima. É um futebol muito previsível o brasileiro neste momento. Então, quem tiver um pouco mais de coragem vai obter resultados diferenciados. Então eu conto com você. Quem não comentou ainda, vai comentando, deixa aí o seu like e comenta com a gente quem ganha esse jogo hoje, na tua opinião, teu palpite para essa grande partida do Campeonato Brasileiro. Eu tô com saudade de ver um grande jogo, né? A gente não vê grandes jogos no Brasileirão. É difícil a gente ver um confronto daquele equilibrado, sabe? Aquele jogo lá e cá. Teve São Paulo e Botafogo, foi um pouco disso, né? Mas vamos ver hoje. Botafogo e Cruzeiro é o grande jogo da rodada 20ª do Campeonato Brasileiro. Segundo turno que já começou, hein? Então, forte abraço a todo mundo. Se liga aí e estamos juntos nessa nossa transmissão. Sábado de sol, aluguei um caminhão, um vovozão pra levar a galera lá pro Engenhão. Cheguei lá bem rapidinho, só pra ver Tiquinho. E eu, infeliz, não fez gol não. Sobrou pra Cássio do Queixão. 11 horas não, o jogo começa daqui a pouco, sabadão. Sábado é dia de feira, sábado é dia de festa, sábado é dia de trabalho, de descanso, sábado é dia do Campeonato Brasileiro. E aliás, tá uma pouca vergonha a arbitragem no Brasileirão, que fizeram com o Cruzeiro, passaram a mão no Cruzeiro, hein? Passaram a mão no Cruzeiro no outro jogo, meu amigo, contra o Corinthians. O que é que tá acontecendo? Contra o São Paulo, não sei, foi contra o Corinthians, né, Cruzeiro? Então, hoje em dia tá uma baixaria esse negócio de arbitragem. O campeonato tá tenso, não tem mais um árbitro que você olhe pra ele e diga: esse cara aí, com esse cara dá certo. Não, por quê? Porque o VAR chegou pra bagunçar tudo. O cara tá lá com o seu critério, com a sua forma de fazer o seu trabalho, e aí do outro lado tem um cara que tá com as imagens. Ou seja, eu toco nas costas de alguém, aquele toque lá não foi capaz de fazer nada, o cidadão se projeta, o cidadão vai pra frente, o jogador faz aquela simulação toda, e aí pela imagem até parece ser, mas de fato não foi. Então é isso que está acontecendo no futebol brasileiro, uma grande baixaria, esculhambação e uma forma legalizada de se ludibriar, de se roubar. Tá me lembrando outras coisas aqui no nosso país, né? Amigo, é a ditadura da justiça no futebol também, né? 11h59, quem apita hoje é o Wilton Pereira Sampaio, né? Era o melhorzinho até um tempo, mas hoje em dia não tem mais em quem você confiar na arbitragem, porque o VAR chega quando você tá indo bem dentro de campo, o VAR chega para atrapalhar, e aí tá essa bagunça, né? Essa bagunça total, ou seja, quem é prejudicado hoje reclama, chora, esperneia para no jogo seguinte ele ser beneficiado, e assim vai. Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio, FIFA Goiás, assistentes Bruno Bosquilha e Leone Carvalho Rocha, quarto árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade. O Cruzeiro deve jogar com o futebol. Vamos para a provável escalação do Cruzeiro. A provável escalação do Cruzeiro, um time que está em ascensão, contratou e tá bem, hein? Tá melhorando, tá subindo o elevador. Cássio, William, João Marcelo, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique ou Álvaro Barreal. Matheus Pereira, Lautaro Dias e Caio Jorge é o provável time do Fernando Seabra. E com relação ao Botafogo, que vem de um empate aí em 2-2 com a equipe do São Paulo, fora de casa, o Botafogo que precisa da vitória para não ser alcançado na liderança do campeonato. Provável Botafogo tem um bom goleiro, John, Damian Soares ou Mateu Ponte, Bastos ou Lucas Halter, Barbosa e Massal, Gregory ou Alan, Danilo Barbosa, Luiz Henrique e Tietê, Savarino e Tiquinho Soares. O técnico é o Arthur Jorge. Um time bem mais seguro, um time mais coeso do que o do ano passado. O do ano passado fez um primeiro turno sensacional, com o outro português e o Grisalho, né? O outro português, Grisalho, e acabou se perdendo depois da saída dele. Fez um campeonato primeiro turno estupendo, depois entrou na euforia do já ganhou, começou do já ganhou, foi pro já perdeu e não se encontrou mais
por um triz não ficou até fora da Libertadores, quando teve que ir para a pré-Libertadores, passar pelo Bragantino. E hoje está aí nas oitavas de final e vai pegar o Palmeiras, hein? Olha aí, meus amigos, imagens recuperadas. Tiquinho Soares vai pro jogo, vem de gol, fez gol de pênalti contra o São Paulo. Tiquinho Soares, que é o grande nome do Botafogo, batendo bola. Imagens recuperadas do Nilton Santos, o Engenhão. O técnico do Botafogo é o Arthur Jorge e Luiz Castro, o português lá, o outro português no ano passado, né? Então, meus amigos, Cruzeiro e Botafogo. Botafogo e Cruzeiro tem tudo para ser um grande jogo, porque as duas equipes estão num bom momento no campeonato. Agora, a diferença que faz é você ir como visitante e jogar de uma forma que não seja tão acovardada. Se você propõe um jogo, se você vai para cima, e tá faltando isso. Eu tô sentindo falta disso no Campeonato Brasileiro. As equipes vão acovardadas para jogar fora. Veja o caso do Palmeiras, que em casa é tão imbatível, com exceção de algumas derrotas que teve no início, né? Jogando até fora do Allianz Parque. Mas quando chega fora de São Paulo, é uma equipe até comum às vezes, que perdeu para o Fluminense e tal. E enfim, eu tô sentindo falta disso. Somente o Botafogo consegue até se impor um pouco mais jogando fora de casa. Mas vamos ver se o Cruzeiro vai ter coragem de ir para cima. Se o Cruzeiro vai respeitar tanto o Botafogo e acabar tomando sufoco. Toma sufoco, leva um gol, vai pra cima, aí empata, recua de novo, toma sufoco, vai pra cima. É um futebol muito previsível o brasileiro neste momento. Então, quem tiver um pouco mais de coragem vai obter resultados diferenciados. Então, eu conto com você. Quem não comentou ainda, vai comentando, deixa aí o seu like e comenta com a gente quem ganha esse jogo hoje, na tua opinião, teu palpite para essa grande partida do Campeonato Brasileiro. Eu tô com saudade de ver um grande jogo, né? A gente não vê grandes jogos no Brasileirão. É difícil a gente ver um confronto daquele equilibrado, sabe? Aquele jogo lá e cá. Teve São Paulo e Botafogo, foi um pouco disso, né? Mas vamos ver hoje. Botafogo e Cruzeiro é o grande jogo da rodada 20ª do Campeonato Brasileiro. Segundo turno que já começou, hein? Então, forte abraço a todo mundo. Se liga aí e estamos juntos nessa nossa transmissão. Sábado de sol, aluguei um caminhão vovozão pra levar a galera lá pro Engenhão. Cheguei lá bem rapidinho, só pra ver Tiquinho. E eu, infeliz, não fez gol não. Sobrou pra Cássio do Queixão. 11 horas não, o jogo começa daqui a pouco, sabadão. Sábado é dia de feira, sábado é dia de festa, sábado é dia de trabalho, de descanso, é sábado é dia do Campeonato Brasileiro. E aliás, tá uma pouca vergonha a arbitragem no Brasileirão, que fizeram com o Cruzeiro, passaram a mão no Zeiro, hein? Passaram a mão no Cruzeiro no outro jogo, meu amigo, contra o Corinthians. O que é que tá acontecendo? Contra o São Paulo, não sei, foi contra o Corinthians, né, Cruzeiro? Então, hoje em dia tá uma baixaria esse negócio de arbitragem. O campeonato tá tenso, não tem mais um árbitro que você olhe pra ele e diga: esse cara aí, com esse cara dá certo. Não, por quê? Porque o VAR chegou pra bagunçar tudo. O cara tá lá com o seu critério, com a sua forma de fazer o seu trabalho. E aí do outro lado tem um cara que tá com as imagens. Ou seja, eu toco nas costas de alguém, aquele toque lá não foi capaz de fazer nada, o cidadão se projeta, o cidadão vai pra frente, o jogador faz aquela simulação toda, e aí, pela imagem até parece ser, mas de fato não foi. Então é isso que está acontecendo no futebol brasileiro, uma grande baixaria, esculhambação e uma forma legalizada de se ludibriar, de se roubar. Tá me lembrando outras coisas aqui no nosso país, né? Amigo, é a ditadura da justiça no futebol também, né? 11h59, quem apita hoje é o Wilton Pereira Sampaio, né? Era o melhorzinho até um tempo, mas hoje em dia não tem mais em quem você confiar na arbitragem, porque o VAR chega quando você tá indo bem dentro de campo, o VAR chega para atrapalhar, e aí tá essa bagunça, né? Essa bagunça total, ou seja, quem é prejudicado hoje reclama, chora, esperneia para no jogo seguinte ele ser beneficiado, e assim vai. Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio, FIFA Goiás, assistentes Bruno Bosquilha e Leone Carvalho Rocha, quarto árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade. O Cruzeiro deve jogar com o futebol, vamos para a provável escalação do Cruzeiro. A provável escalação do Cruzeiro, um time que está aí em ascensão, contratou e tá bem, hein? Tá melhorando, tá subindo o elevador. Cássio, William, João Marcelo, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique ou Álvaro Barreal. Matheus Pereira, Lautaro Dias e Caio Jorge é o provável time do
Fernando Seabra. E com relação ao Botafogo, que vem de um empate aí em 2-2 com a equipe do São Paulo, fora de casa, o Botafogo que precisa da vitória para não ser alcançado na liderança do campeonato. Provável o Botafogo tem um bom goleiro John, Damian Soares ou Matheus Ponte, Bastos ou Lucas Halter, Barbosa e Massal, Gregory ou Alan, Danilo Barbosa, Luiz Henrique e Tietê, Savarino e Tiquinho Soares. O técnico é o Arthur Jorge, um time bem mais seguro, um time mais coeso do que o do ano passado. O do ano passado fez um primeiro turno sensacional, com o outro português e o Grisalho, o outro português Grisalho, e acabou se perdendo depois da saída dele. Fez um campeonato primeiro turno estupendo, depois entrou na euforia do já ganhou, começou do já ganhou, foi pro já perdeu, e não se encontrou mais. Por um triz não ficou até fora da Libertadores, quando teve que ir para a pré-Libertadores, passar pelo Bragantino. E hoje está aí nas oitavas de final e vai pegar o Palmeiras, hein? Olha aí, meus amigos, imagens recuperadas. Tiquinho Soares vai para o jogo, vem de gol. Fez gol de pênalti contra o São Paulo. Tiquinho Soares, que é o grande nome do Botafogo, batendo bola. Imagens recuperadas do Nilton Santos, o Engenhão. O técnico do Botafogo é o Arthur Jorge e Luiz Castro, o português lá, o outro português no ano passado, Então, meus amigos, Cruzeiro e Botafogo. Botafogo e Cruzeiro tem tudo para ser um grande jogo, porque as duas equipes estão num bom momento no campeonato. Agora, a diferença que faz é você ir como visitante e jogar de uma forma que não seja tão acovardada. Se você propõe um jogo, se você vai para cima, e tá faltando isso. Eu estou sentindo falta disso no Campeonato Brasileiro. As equipes vão acovardadas para jogar fora. Veja o caso do Palmeiras, que em casa é tão imbatível, com exceção de algumas derrotas que teve no início, jogando até fora do Allianz Parque, mas quando chega fora do São Paulo é uma equipe até comum às vezes, que perdeu para o Fluminense e tal. E enfim, eu estou sentindo falta disso. Somente o Botafogo consegue até se impor um pouco mais jogando fora de casa, mas vamos ver se o Cruzeiro vai ter coragem de ir para cima. Se o Cruzeiro vai respeitar tanto o Botafogo e acabar tomando sufoco, toma sufoco, leva um gol, vai pra cima, aí empata, recua de novo, toma sufoco, vai pra cima. É um futebol muito previsível o brasileiro neste momento. Então, quem tiver um pouco mais de coragem vai obter resultados diferenciados. Então, eu conto com você. Quem não comentou ainda, vai comentando, deixa aí o seu like e comenta com a gente quem ganha esse jogo hoje, na tua opinião, teu palpite para essa grande partida do Campeonato Brasileiro. Eu tô com saudade de ver um grande jogo, A gente não vê grandes jogos no Brasileirão. É difícil a gente ver um confronto daquele equilibrado, sabe? Aquele jogo lá e cá. Teve São Paulo e Botafogo, foi um pouco disso, Mas vamos ver hoje. Botafogo e Cruzeiro é o grande jogo da rodada 20ª do Campeonato Brasileiro, segundo turno que já começou, hein? Então, forte abraço a todo mundo, se liga aí e estamos juntos nessa nossa transmissão. Sábado de sol, aluguei um caminhão, um vovozão pra levar a galera lá pro Engenhão. Cheguei lá bem rapidinho, só pra ver Tiquinho. E eu, infeliz, não fez gol não. Sobrou pra Cássio do Queixão. 11 horas não, o jogo começa daqui a pouco, sabadão. Sábado é dia de feira, sábado é dia de festa, sábado é dia de trabalho, de descanso, sábado é dia do Campeonato Brasileiro. E aliás, tá uma pouca vergonha a arbitragem no Brasileirão, que fizeram com o Cruzeiro, passaram a mão no Zeiro, hein? Passaram a mão no Cruzeiro no outro jogo, meu amigo, contra o Corinthians. O que é que tá acontecendo? Contra o São Paulo, não sei, foi contra o Corinthians, Cruzeiro? Então, hoje em dia tá uma baixaria esse negócio de arbitragem. O campeonato tá tenso, não tem mais um árbitro que você olhe pra ele e diga: esse cara aí, com esse cara dá certo. Não, por quê? Porque o VAR chegou pra bagunçar tudo. O cara tá lá com o seu critério, com a sua forma de fazer o seu trabalho, e aí do outro lado tem um cara que tá com as imagens. Ou seja, eu toco nas costas de alguém, aquele toque lá não foi capaz de fazer nada, o cidadão se projeta, o cidadão vai pra frente, o jogador faz aquela simulação toda, e aí pela imagem até parece ser, mas de fato não foi. Então é isso que está acontecendo no futebol brasileiro, uma grande baixaria, esculhambação e uma
uma forma legalizada de se ludibriar, de se roubar. Tá me lembrando outras coisas aqui no nosso país, né? Amigo, é a ditadura da justiça no futebol também, né? 11h59, quem apita hoje é o Wilton Pereira Sampaio, né? Era o melhorzinho até um tempo, mas hoje em dia não tem mais em quem você confiar na arbitragem, porque o VAR chega quando você tá indo bem dentro de campo, o VAR chega para atrapalhar, e aí tá essa bagunça, né? Essa bagunça total, ou seja, quem é prejudicado hoje reclama, chora, esperneia para no jogo seguinte ele ser beneficiado, e assim vai. Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio, FIFA Goiás. Assistentes: Bruno Bosquilha e Leone Carvalho Rocha. Quarto árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade. O Cruzeiro deve jogar com o futebol. Vamos para a provável escalação do Cruzeiro. A provável escalação do Cruzeiro, um time que está em ascensão, contratou e tá bem, hein? Tá melhorando, tá subindo o elevador. Cássio, William, João Marcelo, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique ou Álvaro Barreal. Matheus Pereira, Lautaro Dias e Caio Jorge é o provável time do Fernando Seabra. E com relação ao Botafogo, que vem de um empate aí em 2-2 com a equipe do São Paulo, fora de casa, o Botafogo que precisa da vitória para não ser alcançado na liderança do campeonato. Provável: Botafogo tem um bom goleiro, John, Damian Soares ou Mateu Ponte, Bastos ou Lucas Halter, Barbosa e Massal, Gregory ou Alan, Danilo, Barbosa, Luiz Henrique e Tietê, Savarino e Tiquinho Soares. O técnico é o Arthur Jorge. Um time bem mais seguro, um time mais coeso do que o do ano passado. O do ano passado fez um primeiro turno sensacional, não é, com o outro português e o Grisalho, né? O outro português, Grisalho, e acabou se perdendo depois da saída dele. Fez um campeonato primeiro turno estupendo, depois entrou na euforia do já ganhou, começou do já ganhou, foi pro já perdeu e não se encontrou mais. Por um triz não ficou até fora da Libertadores, quando teve que ir para a pré-Libertadores, passar pelo Bragantino. E hoje está aí nas oitavas de final e vai pegar o Palmeiras, hein? Olha aí, meus amigos, imagens recuperadas. Tiquinho Soares vai para o jogo, vem de gol, fez gol de pênalti contra o São Paulo. Tiquinho Soares, que é o grande nome do Botafogo, batendo bola. Imagens recuperadas do Nilton Santos, o Engenhão. O técnico do Botafogo é o Arthur Jorge. Luiz Castro, o português lá, o outro português no ano passado, né? Então, meus amigos, Cruzeiro e Botafogo. Botafogo e Cruzeiro tem tudo para ser um grande jogo, porque as duas equipes estão num bom momento no campeonato. Agora, a diferença que faz é você ir como visitante e jogar de uma forma que não seja tão acovardada. Se você propõe um jogo, se você vai para cima, e tá faltando isso. Eu tô sentindo falta disso no Campeonato Brasileiro. As equipes vão acovardadas para jogar fora. Veja o caso do Palmeiras, que em casa é tão imbatível, com exceção de algumas derrotas que teve no início, né? Jogando até fora do Allianz Parque, mas quando chega fora do São Paulo é uma equipe até comum às vezes, que perdeu para o Fluminense e tal. E enfim, eu tô sentindo falta disso. Somente o Botafogo consegue até se impor um pouco mais jogando fora de casa, mas vamos ver se o Cruzeiro vai ter coragem de ir para cima. Se o Cruzeiro vai respeitar tanto o Botafogo e acabar tomando sufoco. Toma sufoco, leva um gol, vai pra cima, aí empata, recua de novo, toma sufoco, vai pra cima. É um futebol muito previsível o brasileiro neste momento. Então, quem tiver um pouco mais de coragem vai obter resultados diferenciados. Então, eu conto com você. Quem não comentou ainda, vai comentando, deixa aí o seu like e comenta com a gente quem ganha esse jogo hoje, na tua opinião, teu palpite para essa grande partida do Campeonato Brasileiro. Eu tô com saudade de ver um grande jogo, né? A gente não vê grandes jogos no Brasileirão. É difícil a gente ver um confronto daquele equilibrado, sabe? Aquele jogo lá e cá. Teve São Paulo e Botafogo, foi um pouco disso, né? Mas vamos ver hoje. Botafogo e Cruzeiro é o grande jogo da rodada 20ª do Campeonato Brasileiro. Segundo turno que já começou, hein? Então, forte abraço a todo mundo. Se liga aí e estamos juntos nessa nossa transmissão.